Muito bom, essa questão da FUVEST de dilatação ela é muito legal. Duas barras metálicas finas, uma de zinco e outra de ferro, cujos comprimentos a uma temperatura de 300 Kelvin valem 5 e 12 metros, respectivamente, são sobrepostas e aparafusadas uma à outra em uma de suas extremidades, conforme ilustra a figura. As outras extremidades B e A das barras de zinco e ferro, respectivamente, permanecem livres. O coeficiente de dilatação linear do zinco e do ferro valem esses dados, respectivamente. Aí vem a pergunta: desprezando as espessuras das barras, determine. Primeira variação da distância entre as extremidades A e B quando as barras são aquecidas até 400 Kelvin. Bom, no item A, o detalhe é a comparação da variação da distância entre as extremidades. Então, eu vou calcular a variação do comprimento da barra de ferro, partindo do seu ponto de partida, do seu comprimento original, 12, o coeficiente de dilatação, 1, 10 a menos 5, e a variação de temperatura, 400, 300 Kelvin, 100. O mesmo cálculo tem que ser feito para a barra de zinco, que possui 5 metros inicialmente, 3 vezes 10 a menos 5 coeficiente, e a variação de temperatura é a mesma. Como nós vamos fazer uma diferença, veja que a diferença é possível de ser verificada se você comparar simplesmente esse número com esse daqui, porque os dados outros são iguais. Então, qual seria a variação da distância entre A e B quando as barras estão dilatadas? Vai ser justamente a diferença de dilatação que elas sofreram. Então, essa variação de comprimento que ele está perguntando, seria o ΔL do zinco, que aqui dá para ver que ele vai dilatar mais, em relação ao ΔL do ferro. E aí, a variação que o zinco vai ter vai dar 15, 10 a menos 2, 10 a menos 3, perdão, menos a do ferro, que é 12 vezes 10 a menos 3. Isso nos dá 3 vezes 10 a menos 3 metros. Essa seria a diferença entre ambos. Aí vem a pergunta do item B. A distância até o ponto A, determine a distância até o ponto A de um ponto C da barra de zinco, cuja distância ao ponto A não varia com a temperatura. Aqui nós percebemos que a distância variou de 3 milímetros, podemos dizer assim. Então houve uma diferença de 3 milímetros no final da história nessa dilatação. O zinco dilata bastante, gente. Agora, quando que ocorre essa dilatação e as coisas não mudam de distância? Vamos ter que pensar que as duas dilatações foram idênticas. Assim não haverá mudanças. Essa seria a informação mais importante. Então, na letra B, nós poderíamos partir do pressuposto de que a variação do comprimento do ferro precisa ser necessariamente igual à variação do comprimento do zinco. A barra de ferro vai continuar tendo os seus 12 metros iniciais, coeficiente de dilatação 10 a menos 5, e uma variação de temperatura que eu não faço ideia de qual seja, mas que tem que ser a mesma para um comprimento X de uma barra de zinco, que vai até o ponto C, que eu desconheço, seu coeficiente de dilatação e uma variação de temperatura, que eu também não conheço, mas é igual. Feita essa igualdade, já que não vai haver diferença de dilatação, de comprimento final, eu posso isolar aqui o comprimento original dessa barra de zinco, que vai dar justamente 4 metros. Esse seria, então, o valor do ponto C. Agora, a pergunta é a distância do ponto A até o ponto C. Determine a distância até o ponto A de um ponto C, que deixa as coisas sempre iguais em comprimento. Como aqui nós estamos estipulando 4 metros, e aqui temos 12, portanto, a distância de C até A precisa ser 8 metros.
Agora, tem uma outra maneira de interpretar essa questão que eu acho interessante, que é com relação ao gráfico. Quando você pega a equação de dilatação ΔL igual a L0 alfa ΔT, você pode destrinchá-la da seguinte maneira. L menos L0 é igual a L0 alfa T menos T0. Fazendo aqui algumas distributivas, L0 passa para cá, alfa L0 vai multiplicar o menos T0 e o alfa L0 vai multiplicar o T também. Assim, nós podemos enquadrar essa equação da seguinte forma: um f de x igual a um bzinho mais um ax, onde a nossa temperatura é o parâmetro x, o coeficiente angular é alfa L0 e o coeficiente linear seria esse parâmetro, L0 menos L0 alfa T0. Se nós tivéssemos então que descrever um gráfico disso daqui, nós poderíamos dizer que o nosso ferro ele vai ter uma cara, né? Um parâmetro aqui, um perfil matemático L em função de temperatura. Se eu jogar os dados, o L do ferro ficaria 12 menos, vamos lá, 12 menos 12 que multiplica 1, 10 a menos 5, vezes a temperatura inicial, 300 Kelvin. Então nós teríamos 11,964 mais um coeficiente angular, certo? Que seria 12 vezes 10 a menos 5 de T. Lembrando que 12 metros é o comprimento, 1, 10 a menos 5. Então, essa equação de reta teria um perfil matemático. Como eu quero que a minha equação do zinco tenha um comprimento também equivalente, ele pode até começar com uma temperatura específica, certo? Qual seria o comprimento dessa barra de zinco? Não sei. É um L0 menos L0 alfa T0. A gente sabe que a temperatura inicial é um 300 Kelvin, mas o detalhe é o coeficiente angular. Se ao longo da temperatura eu preciso que o zinco e o ferro tenham valores sempre iguais de diferença, né? Ou seja, eu pego uma temperatura qualquer, uma temperatura T1, aí o comprimento da barra de zinco vai dar um número, e o comprimento da barra de ferro vai dar outro número. Esses dois números têm uma distância entre si. Aí eu pego uma outra temperatura, um T2, e aí essa distância entre eles tem que ser igual. Ora, isso só pode acontecer se os dois tiverem coeficientes angulares iguais. Aqui você vai ter um tal de um L0 menos L0 alfa T0, mas aqui, gente, L0 alfa T, esse parâmetro tem que ser exatamente igual a ele, 12, 10 a menos 5. O L0 vezes 3, 10 a menos 5, que é o coeficiente de dilatação do zinco, tem que ser igual a 12 vezes 10 a menos 5. Os coeficientes angulares iguais. Assim você chega a um L0 de 4 metros e define de novo a distância do ponto A ao ponto C como sendo 8 metros, como a gente viu ali no desenho. Então, essa resolução que eu apresento, ela tem duas maneiras, duas abordagens. Ou você perceberia que a diferença de dilatação entre as peças se mantém igual, coisa que no item A tinha diferenças, no item B você põe como uma igualdade e descobre o comprimento. Ou você encara matematicamente, percebendo que se as duas barras dilatam e mantêm a distância final igual, é porque o crescimento delas é igual, o coeficiente angular é igual. E isso de fato pode acontecer dependendo da combinação L0 alfa. Daí o motivo de não é só o coeficiente de dilatação linear que define esse ângulo de crescimento, mas é a combinação comprimento e ângulo, e coeficiente de dilatação.
Esses dois parâmetros é que precisam definir uma angulação de crescimento. Daí essas brincadeiras possíveis na questão. Parece-me que essa FUVEST era da segunda fase de 93. Não encontrei na origem, a FUVEST não disponibilizou, mas está aqui a bendita resolução.